Bom dia, eu sou a Tayane, vamos nas pegadas? Hoje nós vamos falar sobre a morte de Sansão. Se encontra em Juízes capítulo 16, do versículo 23 ao 31, que diz assim: Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu Deus Dagom. E para se alegrarem, diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo-o o povo, louvaram o seu Deus, porque diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: Mandai vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Deixa-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, Deus, peço-te que te lembres de mim e dai-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai. Tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol. No sepulcro de Manoá, seu pai, julgou ele a Israel 20 anos. Aqui nós vemos que Sansão, ele passado um tempo, o cabelo de Sansão voltou ao tamanho que tinha quando foi cortado pelos filisteus, e que durante uma grande celebração, os filisteus tiveram a ideia de trazer Sansão para divertir a multidão que se reuniu no estádio. Ele foi guiado por um moço e o pediu para ser colocado entre as colunas do lugar. Ali, Sansão pede a Deus que ele possa, Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dai-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. E quando percebeu que estava onde queria, Sansão orou ao Senhor e pediu sua força de volta. Deus o ouviu e ele destruiu as colunas. Toda a estrutura veio abaixo, matando a ele e a todos os presentes. Em seu último ato, Sansão matou mais filisteus do que em toda a sua vida. A sensação que fica, pelo menos para mim, é a de frustração. Ele poderia ter vivido muito mais, feito muito mais, mas ele escolheu brincar com seu propósito e com seus dons. E detou o pecado e desprezou a astúcia dos inimigos. Tudo isso lhe custou muito caro. A meu ver, a grande força que Deus lhe deu, que poderia ter acabado de vez com os inimigos de Israel, foi desperdiçada. Sansão, arrependido e humilhado, reconhece que não é nada nem ninguém. E ora ao Senhor que o atende e ele volta a ter sua força, tempo suficiente para destruir todo o templo e, apoiado nas colunas principais do templo, começa a forçá-las até que elas caem e destroem a todos que ali estavam, inclusive ele mesmo. Morre. Na sua morte, Sansão matou mais filisteus e trouxe mais destruição do que em todo o tempo de sua vida. Julgou Sansão 20 anos o povo de Israel e foi morto. Nessa história da morte de Sansão, nós vemos que Sansão ele se arrepende e pede ao Senhor que o dê sua força de volta, que Deus possa atender, o que ele pediu, que Deus atendeu ao que ele pediu. E aí ele fala no 28 assim: Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dai-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Quando ele fala isso, é porque ele se arrependeu daquilo que ele cometeu.
E aí fala no 29, abraçou-se com a Sansão com as duas colunas do meio em que se sustinha a casa e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra. Quer dizer, ele, ao fazer força com as duas mãos, com a mão direita em uma e com a mão esquerda em outra, ali aquela força tinha voltado e ali ele conseguiu se vingar dos filisteus. Mas nós vemos que ele também morre e que o pedido dele foi, disse, morra eu com os filisteus. O pedido dele foi que ele morresse junto com os filisteus. Não foi que os filisteus somente morressem, mas que os filisteus que ele morresse com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então, diz, né, que quando ele pede para que ele morra com os filisteus, ele inclinou-se com força, e ali a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E ali foram mais os que morreram do que ele matou da sua morte, do que o que ele matou em vida. O que ele matou em vida não se compara ao que ele matou quando ele morreu. Então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele já há 20 anos. Nós vemos que Sansão, ele julgou já há 20 anos e veio a falecer. Mas ele não veio falecer sozinho, ele veio falecer junto com os filisteus. Quem eram os filisteus? Aquele povo que ele lutou junto, que ele teve, né, aquele momento ali de luta junto, e foi essas pessoas que veio falecer junto com Sansão. Foi as pessoas também que se vingaram de Sansão e cortaram seu cabelo. E aí ele vendo aquela situação que ele tinha sido traído por Dalila, que ele tinha passado, que aquele povo tinha chamado ele para que fosse, para que pudesse se divertir, de repente rir dele, alguma coisa assim. E ele pede para que Deus volte a força dele, para que Deus retorne com a força dele, para que ele se vingue desse povo. E ele se vinga e também morre nessa situação. Então, assim, nós vemos aqui que nós também, em todos os momentos, precisamos pedir ao Senhor, Senhor, nos dá a nossa força de volta, mesmo quando estivermos sendo fracos. A gente peça a Deus, nos retorna a nossa força. Mesmo que o inimigo se levante, nós queremos o derrotar. E aí a gente derrota o inimigo. Mas se a gente continuar na mesmice, não vou pedir a Deus que ele me retorne a minha força, que ele isso, que ele aquilo, que aquilo, que o outro. Ficar naquela mesmice, sabe? Que, não, Deus ele vai me dar a vitória. Mas eu não preciso pedir a Deus força. Como é que você vai ter força se você não pedir força pro Senhor? Se você não pedir, Deus me orienta, Deus me dá uma nova história. Como você vai conseguir vencer o inimigo? Como você vai conseguir, sabe, ter aquela vida com o Pai verdadeiramente? E aí eu falo pra você, você precisa sim parar com isso. E aí sim, você seguir sua vida e aí sim você pedir ao Pai para que Deus ele possa te abençoar. Ele te abençoa, mas ele também quer que você fale, Deus, retorna minha força, me dá minha força de volta. Eu quero ser aquela mulher, aquele homem que vai lutar até o fim com o Senhor. E que você possa meditar nessa mensagem, que Deus possa falar ao seu coração, que você possa entender que Deus quer falar contigo, aquilo que eu não falei aqui, mas que Deus possa falar contigo, porque é linda a história de Sansão, é linda porque foi uma história que nos ensinou muito,
e nos tem ensinado. E isso que eu falei aqui, eu espero que sirva para que você pare e pense: será que eu tenho exercido dessa forma? Será que eu tenho agido dessa forma? Será que eu não tenho agido de outra forma? E que você possa prestar atenção no que você tem feito, se você tem pedido sua força de volta a Deus, ou se você tem agido como isso não vai me servir, isso não vai adiantar, isso não vai me ajudar em nada. Porque se você tá agindo assim, não é dessa forma que você tem que agir. É da forma que Deus tem te pedido para você agir. Então, assim, essa mensagem que eu tenho para você nessa manhã, e eu espero que essa mensagem possa penetrar verdadeiramente, possa te abençoar, possa te dar a orientação que você precisa. Que você possa meditar nela e que ela possa ser grandemente bênção na sua vida. Que você possa ter a certeza que você não está sozinho nas lutas, mas que você precisa ter a força do Senhor junto contigo, para que aí sim você possa vencer a artimanha do inimigo. Essa mensagem que eu tenho para você nessa manhã. Fica com Deus e até a próxima com mais um vídeo no canal. Tchau!